E vem conferir a crítica do mangá de Jujutsu Kaisen. E nessa última segunda-feira, dia 30 de setembro, chegou ao fim o mangá de Jujutsu Kaisen. Mangá esse que vai se encerrar num total de 27 volumes e que está em publicação desde o ano de 2018. É bem verdade, o mangá antes de ser lançado já tinha ganhado um especial chamado Jujutsu Kaisen Zero e a obra como um todo acabou ganhando mais popularidade quando saiu o seu anime, que já conta com 2 temporadas e mais um filme chamado Jujutsu Kaisen Zero. E bom, a obra já foi muito amada, muito querida e vale destacar. Ela tem muita importância dentro do mercado dos mangás e também do anime, mas principalmente dos mangás. Porque depois de uma leva que se encerrou uma grande quantidade de mangás que eram considerados clássicos, a parte da Shonen Jump e os mangás acabaram ficando órfãos. E reaqueceram o mangá vendendo muito com algumas obras e uma delas foi Jujutsu Kaisen. Claro, aqui realmente aqueceu o mercado, aqui realmente fez as vendas mostrarem que os mangás estão vendendo muito, era Demon Slayer, que também já se encerrou. Mas Jujutsu Kaisen teve uma importância muito grande para gerar tanto as pessoas lendo, como as pessoas consumindo e também as pessoas discutindo sobre ele. E a partir daí, agora que o mangá se encerrou, eu resolvi ler e também resolvi trazer a crítica aqui pro canal. Eu comecei com esse discurso porque, como as pessoas devem ter visto no meu vídeo passado falando do final da obra, eu não gostei do final da obra e eu acho o último arco como um todo bem ruim. E eu acho ele ruim principalmente porque quando o autor anunciou que era o fim da obra, parecia que as coisas iam ser aceleradas e ele realmente acelerou. Mas se você vê a obra como um todo, ela continua tendo recursos e coisas muito boas no meio de muita coisa ruim. É uma obra que, se você analisar como um todo, ela é uma obra que ela poderia ser excelente até o final do arco de Shibuya. Ela se mostrava uma obra excelente, mas com o último arco ela acabou até prejudicando em alguns pontos e pra mim vira uma obra de mediano pra cima, infelizmente, porque até ler esse último arco eu era um grande fã e uma das pessoas que protegia muito Jujutsu Kaisen. Mas por que Jujutsu Kaisen vende para as pessoas e as pessoas compram tão fácil uma ideia de um mangá que é sobre feitiçaria, mas que parece que na primeira visão não traz nada de tão novo, parece só mais um mangá shonen. Eu acho que a primeira característica que vende a obra muito bem seriam os seus personagens, mais do que o conceito de mundo que ele apresenta. É bem verdade, o autor usa um recurso de roteiro que é para realmente prender o espectador, que em vez de explicar o que é o universo, ele primeiro te joga uma porrada e depois que ele te dá essa porrada, ele te explica o que foi que aconteceu. E é isso que ele faz. Ele te apresenta o Itadori de uma forma bem diferente do que é o habitual, ele faz com que ele já receba alguns golpes, já tem uma luta dele e a partir dessa luta, aí sim, eles acabam tentando desenvolver o que está acontecendo. Então aquilo já te prende. Mas eu acho que eu falei do Itadori, eu acho que esse é um ponto importante para fazer com que a obra conquiste tantas pessoas desde sua primeira temporada. Os personagens. O Itadori é um personagem, é um protagonista carismático. Mas eu acho que o que vende a obra é a grande quantidade de personagens bons que essa obra tem. Tem o Gojo, tem o Megumi, tem o Nanami, você tem a própria Nobara, você tem o Itadori, você tem também até o Mahito, que até o Mahito virar um cara que ninguém gostava no arco de Shibuya, era um vilão carismático. Depois você tem Geto, você tem ainda por cima o Yuta, Maki, Panda, Toji, você tem uma quantidade absurda de personagens carismáticos. E cada um que vai aparecendo é mais carismático que o outro. Então mesmo que a história principal não seja mais revolucionária, mesmo que a história principal seja simples, e ela e os poderes não sejam tão bem explicados, os personagens são tão carismáticos e tão envolventes que fazem com que você facilmente compre aquela obra. E depois que eles já te conquistaram com os personagens, a gente vai para o segundo escalão, que seria a parte de vamos descobrir mais sobre esse universo. E como eu falei, se você pensar na história de Jujutsu Kaisen, ela é muito simples. Ela é uma história que ela não vai ter nada de revolucionário. Ela é uma história que você já viu em alguns shonens diferentes do personagem que é dominado por um espírito maligno. Ele vai ter que saber conviver com isso. Claro, o personagem pode ser trabalhado de forma diferente, mas de forma
forma geral, ele é uma história que ela é bem simples, mas é uma história que ela vai te convencendo, porque o simples não quer dizer que é ruim. Um simples, com bons personagens, bem contado, pode se tornar uma obra excelente. Então Jujutsu Kaisen tem uma história simples, mas personagens excelentes, e um universo muito rico porque o autor, o Jiji Akutami, ele consegue fazer com que esse universo pareça cada vez mais interessante. Mas aí começa o grande problema de Jujutsu Kaisen. A história é simples, os personagens são bons, mas a parte dos poderes e a parte realmente como desenvolve esse universo, das regras do mundo, ele nunca explicou e nunca conseguiu virar uma coisa muito interessante. Então o que acaba acontecendo? Era óbvio que em algum momento isso poderia ser um problema para a obra, e foi exatamente o que aconteceu. Ele não criar regras para o universo dele acabou fazendo com que o mangá do arco de Shibuya para frente se torne um grande problema e uma grande confusão, estragando aquele arco e, de certa forma, estragando algumas coisas dos arcos passados. Porque o que acaba acontecendo? Existem mangás que você consegue analisar arco por arco e um arco não estraga o outro. Mas alguns mangás, a obra tá tão interligada que se o final for ruim, o resto vai ser ruim. É aquele conceito mais ou menos do o que importa não é o final, é a viagem. Jujutsu Kaisen é diferente. O final importa porque ele acaba tendo consequências na obra como um todo. Quando você terminar a obra e você for reler Jujutsu Kaisen, você vai ver tantos personagens e tantos conceitos que foram desperdiçados com um vilão que é o Sukuna, que é excelente, um vilão perfeito, muito bem construído, muito bem trabalhado e jogado fora no final. Isso acontece porque a gente volta para o conceito dos poderes e das regras criadas no universo. Existe um motivo claro para qualquer mundo ter que criar regras. E quando eu falo regras, não é regra porque tem poder. Se o seu filme é um filme de terror, se o seu filme é um filme de ação, você precisa criar regras. Essas regras fazem com que o espectador consiga entender o que está acontecendo e faça parte daquela jornada. Se você não cria regras para sua obra, o que vai acabar acontecendo? Você, como público, não vai entender e o autor vai poder fazer o que ele quiser. E é isso que acontece aqui. E isso era uma piada em Jujutsu Kaisen desde o começo, que é como é difícil entender como funcionam os poderes dessa obra. E não é que é difícil porque os poderes são muito complexos. É difícil porque o autor vem inventando coisa sem explicar de onde ele tirou esse conceito. Então, quando a obra foi apresentando, era legal, tinha algumas coisas mais interessantes. Por exemplo, o poder do Megumi é mais fácil de entender, o da Nobara é mais fácil de entender, mas tem alguns personagens que vão sendo apresentados que não são tão fáceis de entender porque o autor cria do nada. Então, quando chega no arco de Shibuya, você já sente isso. A forma como ele joga a ação e a forma como ele joga os poderes já vira uma grande confusão. E no arco final isso piora mais ainda, porque ele tinha que toda hora alguém ser expositivo no que estava acontecendo para não virar uma grande confusão. Então vira um arco chato e arrastado e você vê a confusão dos poderes. Então esse é um problema que começou lá na frente e foi se tornando uma bola de neve ao longo da obra. Porque cada personagem novo e interessante que aparecia, ele aparecia com um poder e uma expansão domínio diferente, só que no final, já que ele não explicou nada, vira uma obra onde parece que nada tem consequência. E esse é outro problema de Jujutsu Kaisen. Não ter consequência. Além dos poderes não serem bem explicados, além dos poderes não criarem regras suficientes, e isso fazer com que a obra cada vez mais vire qualquer coisa, porque você não consegue nem teorizar em cima dela, porque o autor não te dá essa possibilidade, você tem o poder dessa bola de neve que envolve a obra como um todo. Quando você vai criando personagens mais fortes, isso também vai te criar um grande problema dentro da obra. E o Gojo é um grande problema, porque o Gojo é um personagem muito bom, muito carismático, mas que ele era muito poderoso. Então, durante todo o arco, ele fica vendendo toda hora, o Gojo é muito forte, o Gojo é muito forte. E a obra ele tem que ficar toda hora tirando o Gojo de dentro da obra. E aí entra o problema do arco final. Quando ele tira o Gojo da jogada, o que acaba acontecendo? Ele acaba meio que colocando a obra nas costas de personagens que não têm o estofo do Gojo para conseguir carregar. Tanto que qual que é uma das partes mais legais de ler Jujutsu Kaisen? É o arco do flashback entre o Gojo e também o Geto. A química e a dinâmica dos dois funcionava muito bem. Você não tem nenhum dos dois nesse arco final. Então você praticamente perde isso. Então esse é outro problema. A forma como os poderes vão sendo usados, a forma de como ele tira a personagem da jogada sem ser muito interessante e a falta de consequência. O Gojo é uma consequência, todo o resto não é. E você vê no final do mangá o quanto que o autor foi covarde de não conseguir matar personagens e dar mais consequência. No fim, o arco final praticamente estraga muita coisa da obra por causa disso. Falta consequência. No arco de Shibuya, parece ser um arco muito forte, muito poderoso, pela forma como ele dá consequência para as coisas que acontecem. Desde a Maki passando pelo Nanami, do Nanami a Nobara. Isso dá consequência. Isso faz o arco ser grande. Isso faz o arco ser forte. Quando o Yuta entra na jogada do Shibuya, você entende porque aquele arco fica mais grandioso. O arco final não consegue trabalhar bem nada disso. Inclusive, ele enfraquece muito dos elementos apresentados no arco de Shibuya. Então esse é outro problema. A falta de consequência do mangá como um todo. E isso é tudo porque o autor não sabe trabalhando para
qual caminho ele quer ir e porque ele quer fazer uma continuação. E sem contar que ele quis ser acelerado a forma de terminar a obra, então ele meio que foi jogando tudo no ar. E os últimos capítulos não são tão legais de ler porque eles são muito expositivos. Só que ele é aquele expositivo da pior forma. Existe o expositivo que é considerado bom e o ruim. Quase nenhum expositivo é bom. Porque você fala muito, é melhor você mostrar. Mas, por exemplo, Death Note. Death Note é um mangá que ele é muito expositivo. Toda hora de narração em off. E, obviamente, nem tudo é super inteligente. Mas o autor, ele sabia escrever. Então você faz parte da cabeça do personagem e isso vai funcionando muito bem. Aqui, não. Aqui são personagens repetindo informações que, às vezes, criam incoerências com os próprios personagens e, às vezes, são informações que a gente não precisava saber, porque não levam pra lugar nenhum. Então, esse é um problema. Tanto que uma das melhores lutas do arco final é do Kenjaku, onde é super rápido, envolvendo um comediante que é muito inteligente e muito criativo. E é criativo porque ele lembra o arco de Shibuya quando o autor tinha seus melhores momentos. Aqui isso não acontece. Então, pra mim, Jujutsu Kaisen, no fim das contas, é realmente essa obra. É uma obra com grande potencial, tem uma grande importância pro mundo dos animes, poderia ser aquele mangá marcante que todo mundo queria consumir, e terminou sendo um mangá mais decepcionante do que ruim, porque eu ainda não acho ele ruim. Eu acho que a obra como um todo consegue ser acima da média, mas não tão acima da média assim. Ele é bom, mas eu acho que cada vez mais que a gente for relendo e revisitando o universo de Jujutsu Kaisen, pior vai ser a obra, pior vai ser o arco como um todo, mais momentos errados a gente vai ver, e mais incoerência e furo de roteiro de uma obra muito expositiva a gente vai encontrar. Com uma arte muito boa, porque eu gosto muito da arte do Yuji Akutami, gosto muito de como ele pensa os personagens, pensa a comédia, pensa a localização, mas infelizmente a obra, pro caminho final, acabou decepcionando muito. Concluindo, o mangá de Jujutsu Kaisen é um mangá que tem que ser respeitado por tudo que ele representa dentro da indústria. O começo é muito bom, e é muito legal que ele trouxe uma nova geração para ler mangás e assistir animes. Mas pensando na obra da forma técnica, você vê que ela tem problemas. Eu gosto da arte do Yuji Akutami, eu gosto realmente da parte da história do universo dos personagens, mas quando você pensa o como a obra vai se desgastando, ela vai cada vez mais piorando esses elementos. Os personagens interessantes vão ficando insuportáveis de se ler. Os poderes vão ficando cada vez mais irritantes da forma como você não entende eles. Então a partir daí, cada vez mais você vai largando a obra e só vai lendo de qualquer jeito. O final é decepcionante e ele acabou, pela sua pressa, estragando uma obra que poderia ser uma das grandes dos mangás e dos animes. E por isso que eu fecho o mangá de Jujutsu Kaisen com uma nota 6,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do arco final de Jujutsu Kaisen? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.